Tipo assim, né? Você fala assim pra mim, ô professora, chega a estudar gráfico? Eu cansei na minha vida, sabe? Eu já vi gráfico de função de primeiro grau, de segundo, exponencial, logarítmica, trigonométrica. Você já veio com taxa de crescimento e decrescimento de gráfico, e você ainda vai vir com mais gráfico? Sim, eu vou vir com mais gráfico. Então, a gente vai ver gráfico polinomial, a gente ainda vai ver gráfico de Bézier, exponencial de Bézier, e aí chega de gráfico. Tá? Então, de gráfico, a gente tem mais duas coisinhas para ver. Esse daqui é gráfico de polinômios, gráficos polinomiais, tá? Então, primeiro a gente vai rever a definição de equações polinomiais. Eu já fiz isso com vocês quando eu comecei a falar a respeito de polinômios. Tá? Então, se você ficou com dúvida, vai lá e vê o material a respeito de polinômios, tá bom? Que é um material bem extenso. Então, são chamadas expressões polinomiais ou polinômios na variável complexa x, toda expressão nessa forma linda e maravilhosa que está escrito em verde. Mas eu já vou explicá-la para vocês de um jeitinho que vocês vão ver que a hora que vocês olharem, ah, tá de boa. Então, lembrando que os A's são números complexos e a gente chama eles por coeficientes. O N, que é sempre o expoente da minha potência, tem que ser um número inteiro, positivo, ou nulo. Então, não vale ser número negativo, que daí não é polinômio. E o maior expoente de x, com coeficiente não nulo, é o grau da expressão. Então, tipo, a maior potência que você tiver, a gente chama de grau. É o grau, tá? Então, só para vocês relembrarem, aí eu tenho 4 polinômios, P de x, Q de x, R de x e S de x. Aí eu acho que vocês olham para isso e já dá para dar uma familiarizada. Então, o P de x é um polinômio de que grau? Vamos ver se vocês lembram. Alguém responda para mim em áudio. Grau 2? Isso, grau 2, tá? Porque eu tenho x elevado a 2. O polinômio QX é um polinômio de que grau? Boa sorte, amor. Grau 3, senhora. Isso, beleza. E assim sucessivamente, tá? Então, R de x é um polinômio de grau 4, S de x é um polinômio de grau 6. Então, é só eu olhar o maior expoente. Então, eu tô olhando, deixa eu só pegar minha caneta. Tô olhando para isso aqui, ó. 2, 3, 4, 6. Deixa eu pôr a apontadora laser, porque eu acho que é mais fácil. Beleza? Então, esses são os graus dos meus polinômios. E coeficiente é esse número que fica na frente do x, tá? Então, aqui é coeficiente 2, aqui é menos 3, aqui é o coeficiente 5, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente já estudou bastante a respeito dos polinômios. A gente vai ver agora como que é o gráfico desses camaradas. O gráfico desse primeiro, vocês já sabem fazer, porque se é uma equação de segundo grau, o gráfico é representado pelo que é mesmo, que me falha a memória? Por uma? Reta. A reta é um polinômio de grau 1. Então, se eu não tivesse esse 2x ao quadrado, eu só tivesse menos 3x mais 5, aí é representado por uma reta, que é um polinômio de grau 1. Mas um polinômio de grau 2 é representado por uma... Parábola? Isso, por uma parábola, tá? Então, tá aquele que a gente fala que tá sorrindo ou tá triste, né? É sempre representado por uma parábola, beleza? Agora, o grau 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, vocês nunca, quer dizer, eu pelo menos nunca ensinei como que é o gráfico dela, tá? Que é o assunto da aula de hoje. Então, ó, o que você precisa conhecer para conseguir fazer o esboço do gráfico de uma função polinomial? Por que a gente fala esboço? Porque você não vai conseguir construir perfeitamente, a não ser que você tenha um software para isso. Porque daí ele vai delimitar vários pontos para x e vários pontos para y. Do contrário, não dá para fazer. É que nem a parábola. Quando você faz a curva da parábola, você está fazendo um esboço, mas você não está construindo o gráfico perfeitamente. Para isso, a gente precisa de software, tá? Diferente da de primeiro grau. De primeiro grau é uma reta e é tranquilex. Então, ó, o que eu preciso conhecer para conseguir fazer o esboço do meu gráfico de função polinomial? Eu preciso conhecer 3 itens. As raízes, que são os valores da função que vão interceptar o eixo x. Eu preciso conhecer o meu termo independente, que é o valor da função que vai interceptar meu eixo y. Eu preciso conhecer também o sinal do coeficiente do termo de maior grau, se ele é positivo ou se ele é negativo, porque ele vai determinar o sentido da linha do meu gráfico, tá? Então, as raízes, se a sua função estiver na forma fatorada, é muito, muito, very, muito easy. É fácil,
tá bom? E o meu termo independente, lembra sempre, é aquele que é independente do x, e ele também é o produto das raízes, mas eu vou retomar isso com vocês. Então, ó, quando eu falo que eu preciso conhecer as raízes, o que que significa? Por exemplo, essa função aqui, que é de terceiro grau, essa aqui é de x, o que que é conhecer as raízes? Conhecer os valores que, se eu substituir o x, torna o meu polinômio igual a zero, ou torna uma igualdade verdadeira, tá bom? Então, eu preciso, aqui no caso, um polinômio de terceiro grau tem 3 raízes. Eu preciso conhecer esses 3 valores para x. A outra coisa que eu falei, o termo independente. Então, o termo independente é aquele que é independente de x, ele não possui o x. Então, o termo independente aqui é menos 10. E a outra coisa que precisa conhecer é o sinal do coeficiente do termo de maior grau, que geralmente a gente chama de A. Então, se esse daqui é grau 3, o meu coeficiente do termo de maior grau é o 4. O sinal dele, se esse 4 não tem sinal, é positivo, então é mais. Tá? Então, essas coisinhas que a gente precisa saber. Quem são as raízes, que são os valores de x, quem é o termo dependente, que aí vai pensar no eixo y, e também qual que é o sinal do coeficiente de maior grau, tá? Então, são essas coisas. Mas eu vou fazer com vocês para vocês entenderem. E aí, como que eu vou construir o esboço desse gráfico da função polinomial? Então, ó, por que você precisa saber qual que é o grau? Porque o grau, se for par, é de um jeito, se for ímpar, é de outro, tá? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Esse daqui é grau 3, eu tenho 3 raízes, então significa que ele é ímpar. Esse daqui é grau 4, 6 raízes, grau par. Esse daqui é 6, 6 é par, grau par também. Então, eu vou voltar para cá. Então, ó, aí, por que você precisa saber se o valor do A é maior ou menor que zero, positivo ou negativo? Porque ele muda a maneira como sua linha começa e termina. O jeito que eu fiz para guardar isso, eu penso sempre assim, ó, impar, pensa sempre que está você e mais alguém. Você está impar mesmo. Então, você pode dar um toque aí, ou você pode ficar de amorzinho tentando pegar na mão da pessoa. Então, quando é grau par, do mesmo jeito, eles são simétricos com relação ao eixo Y, a linha, tá? Então, é assim, ó, ela começa descendo e termina subindo, ou então ela começa subindo e termina descendo. Então, esse subindo e descendo, eu sempre penso da seguinte maneira, do jeito que começa, eu vou enxergar como se fosse o espelho do outro lado, vai ser o jeito que vai terminar, tá bom? Então, eles são simétricos ao eixo Y. E se for grau ímpar, imagina que você está sozinho, porque quando a gente fala em grau ímpar, tenta pensar no número 1. Então, sozinho, você vai dançar, beleza? Porque ninguém é para ficar triste só porque está sozinho, então vamos dançar. Então, aqui eu tenho um ursinho dançando, uma pessoa com uma máscara de ursinho dançando, e aqui eu tenho o Bob Esponja pensando no comecinho da dança dele. Então, se eu comecei subindo, eu termino subindo. Se eu comecei descendo, eu tenho que terminar descendo, tá? Então, quem que fica aqui no eixo X? Todas as minhas raízes, que eu estou chamando de R. R1, R2, R3, todas as minhas raízes vão ficar aqui no eixo X. E no meu eixo Y fica sempre o termo dependente, que é aquele que não tem o X acompanhando ele, tá? E aí, como que você vai fazer? Determinou quem são as raízes, você vai marcar esses pontinhos no eixo X. Determinou quem quer ser o termo dependente, você vai marcar ele no eixo Y. E aí você vai pensar, é grau par ou grau ímpar? Para você conseguir visualizar essa estrutura, tá? É grau par, só que o A é maior ou menor que zero? O A é maior que zero. Então, você sabe que você precisa começar descendo e terminar subindo. E aí você vai ligando ele à mão livre mesmo, por curvas, tá? Que você tem o esboço do gráfico. Eu vou fazer com vocês 3 exemplos, para vocês visualizarem melhor. Beleza até aqui, gente? Tá muito confuso ou tá de boinha? Tá, eu vou considerar esse silêncio como tá de boinha. Então, ó, vamos para o primeiro exemplo. Eu vou dar essa função para vocês e vou pedir para vocês construírem um esboço do gráfico, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam verificar, eu estou dando para você a função na forma fatorada, tá? É diferente daquelas que eu apresentei antes para vocês no exemplo. Quando estiver na forma fatorada, é tranquilo para fazer a conta, tá bom? Gente, só dá um toque aí para mim se vocês estão comigo ou se eu cair. A gente está com você, senhora. Obrigada, gente. Então, ó, eu tô dando ela na forma fatorada, por quê? Porque eu tô coraçãozinho de amor,
certo? Coraçãozinho lindo e maravilhoso de alegria. Então, eu vou pôr na forma fatorada, mas pode ser que venha dado para vocês na forma geral, tá bom? Que é aquele x ao cubo, por exemplo. Aí você precisa descobrir quem são as raízes de uma outra maneira. Eu já fiz isso com vocês, mas eu vou revisar um pouquinho no finalzinho da aula. Então, ó, te dei a função. Primeira coisa, o que eu preciso determinar? Quem são as raízes e quem é meu termo dependente, tá? Então, a gente vai pegar uma folha e vamos lá. Copiei a função ali. Eu vou comparar essa função com a forma fatorada. Eu já fiz isso com vocês. A gente já estudou bastante forma fatorada, tá bom? Então, lembra que era sempre x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz vezes x menos a outra raiz, tá? Então, se tivesse mais uma multiplicação aqui, eu colocaria mais uma multiplicação na forma fatorada. Isso não interfere, tá bom? Então, ó, quem que é a primeira raiz que eu tenho? A minha primeira raiz, então, se eu olhar para o número, em cima tá mais 2, embaixo tá menos R1. Alguém sabe falar para mim se a primeira raiz, meu R1, que eu vou chamar de R1, é mais ou menos 2? O que que vocês acham? Que é mais ou menos 2? Menos 2. Menos. Isso, perfeito, gente. Então, lembra, pô, tá com sinal diferente, então vai ser menos 2, tá? Quem que vai ser minha segunda raiz? Menos 1. Isso, perfeito. Então, a segunda raiz, eu vou pegar o segundo termo que está dentro do parênteses ali, tá? No x mais 1. Então, a segunda raiz é menos 1. E a minha terceira raiz, quem que vai ser? Mais 1. Isso, mais 1. Se tá com sinal igual, então eu sei que esse 1 é positivo, tá? Então, eu já tenho a primeira resposta aqui, ó. Já determinei quem são minhas raízes. Então, no meu eixo x, eu vou colocar esses três números, tá? Agora, a gente vai determinar quem que é o termo independente. Para determinar o termo independente, eu aconselho vocês a pensar nas relações de Girardi, que eu já trabalhei bastante com vocês também, que é aquela ideia de soma e produto. Bem, eu sei que essa função aqui é uma função de terceiro grau, porque eu tenho três multiplicações, então é de terceiro grau, tá bom? Ou então porque eu tenho 3x, porque se você for fazer a distributiva, você vai fazer x vezes x, x ao quadrado. Aí você vai fazer toda a conta bonitinha, e depois você vai fazer x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, é uma equação de terceiro grau, então eu tenho três raízes. Então, ó, eu sei que ela vai ser nesse formato aqui, ó, pelas relações de Girardi. X ao cubo menos S1x ao quadrado mais S2x menos P. Eu já trabalhei bastante isso com vocês, tá? Então, quem que é o meu termo independente? É esse camarada aqui que está sozinho, que não tem o x. Se você não quiser fazer pelas relações de Girardi, você vai ter que aplicar a distributiva aqui. Só que vai levar mais tempo, bem mais, tá? Por quê? Porque quando eu faço pelas relações de Girardi, vocês não vão fazer as três contas, S1, S2 e P. Vocês só vão fazer a do P, porque eu só quero o termo independente, tá? Então, lembrando, o que é P? P é o produto das raízes. Então, eu vou fazer R1 vezes R2 vezes R3. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1 vezes 1. Então, ó, menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. Vezes 1, mantenho o 2 aqui. Então, eu sei que o meu produto vai ser menos 2. Por quê? Porque o P é sempre com sinal invertido para quando eu tenho uma equação de terceiro grau. Por isso que é importante que você lembre das relações de Girardi para você conseguir fazer essa estrutura. Então, lembra que os sinais, eles vão sempre se alternando. Começa positivo, positivo e negativo. Se for grau ímpar, que a gente fala, o P é sempre negativo. E se for grau par, o P é sempre positivo. Mas se você não quiser guardar isso, monta a relaçãozinha de Girardi que fica mais fácil para você visualizar. Então, eu sei que o meu termo independente é menos 2. Tá? Então, aí o que eu vou fazer? Aí eu faço um eixo X e um eixo Y. Então, vamos pensar um pouquinho. Quais são os números que a gente vai marcar aqui no eixo X? Fala alguém, não tem problema se vocês errarem, tá? Porque vocês nunca viram As isso. raízes. Isso, então você vai marcar menos 2, menos 1 e 1 positivo. Então, só toma cuidado, o que é negativo para trás do zero, o que é positivo para frente do zero. E o que vocês vão marcar aqui no eixo Y? O termo independente, que é o P, que é o menos 2. Isso, perfeito. Então, você vai marcar aqui menos 2. Então, aqui para baixo, no eixo Y, tá? Porque para cima são os positivos, para baixo os negativos. Então, você vai marcar um menos 2. Aí que você precisa lembrar, ó. Bem,
Eu sei que é grau ímpar, porque eu tenho 3 raízes, então vou ter x ao cubo é grau ímpar. E o meu a aqui vai ser maior do que zero. Por que que meu a vai ser maior que zero? Porque nenhum x aqui está negativo, está todo mundo positivo. Então, quando eu for fazer as multiplicações, ele vai ficar positivo. Tá? Então, meu a é maior que zero. Então, como que ele faz? Ele começa subindo e termina subindo. Tá? Lembra que se é ímpar, você está dançando sozinho. Então, os bracinhos ficam separados, tá? Então, ele ficaria nessa estrutura aqui. E aí, quando você faz o gráfico, ele fica desse jeito. Então, ó, minhas raízes, menos 2, menos 1 e 1, e meu termo independente aqui embaixo, que é menos 2. E aí, você já sabe a estrutura dele, você só vai ligar isso por uma linha. Aí, você faz a mão livre, não pode usar régua, tá? Então, aí você vem com uma linha, passa pelo menos 2, faz a curva para o menos 1, desce até esse menos 2 no eixo Y, sobe para o 1 positivo e vai embora para cima. Então, se você lançar isso daqui no GeoGebra, ele vai dar exatamente essa estrutura para vocês. Tá certinho do jeito que ela tá feita. Professor, e se eu fizer essa curvinha um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo? Não tem problema, porque é um esboço. O que vai ser importante aqui é verificar os valores que estão no eixo X e os valores que estão no eixo Y. Tá? Então, lembra que isso é um esboço. Se a sua curva estiver um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, isso não vai interferir nesse caso aqui, tá bom? Dúvida, gente? Ou tá de boex? Pelo menos por enquanto. Tá, então, isso daí é o que a gente precisa para conseguir resolver um exemplo desse tipo. Professor, e se em vez de estar na forma fatorada, esse camarada tivesse aqui para mim, x ao cubo, né, toda aquela expressão na forma geral. Como que eu ia fazer para determinar as raízes? Aí, vocês iam precisar fazer aquela redução do grau de polinômio, que eu fiz uma aula com vocês, e que é um assunto, assim, um pouquinho, não é que ele é mais complexo, mas ele é você precisa lembrar de vários passos para fazer. Teorema do resto, teorema das raízes racionais e divisão de polinômios, tá bom? Então, precisa lembrar de tudo isso, tá bom? Mas eu dou uma revisadinha. Então, ó, vamos para o segundo exemplo. Vou dar essa função para vocês e vou pedir para fazer o esboço do gráfico. Então, lembra, o que que eu preciso? Preciso das raízes e do termo independente. Então, pego minha folha, copio minha função, lembro como que é a forma fatorada e identifico. Alguém responde para mim qual vai ser o valor da primeira raiz? Por favor. Mais 2. Isso. O valor da segunda raiz? Mais 1. E o valor da terceira raiz? Menos 2. Isso. Então, se você olhar, as raízes aqui, elas não estão escritas na sua forma crescente, que é do menor para o maior. Porque a menor raiz que eu tenho aqui é menos 2, depois a 1 e depois a 2. Então, na hora que eu for colocar isso no eixo X, coloca na ordem certinho, tá? E o que que eu preciso achar agora? As raízes eu já achei. Quem que tá faltando? O termo Termo independente. independente. Isso, gente, boa. Então, tá faltando o termo independente. Então, vou pensar nas relações de Girardi agora e vou calcular o produto. Então, vou pegar essas 3 raízes e vou multiplicar. O meu resultado vai ser menos 4. Então, eu já sei que, quando eu falo em produto, no caso de ser uma função de terceiro grau pelas relações de Girardi, o valor do produto vai ser com o sinal invertido. Então, eu preciso fazer menos 4, que dá 4 positivo. Então, o meu termo independente é 4. Então, eu faço meu eixo X e meu eixo Y. Então, no eixo X, eu vou colocar menos 2 aqui para trás, 1 e 2. Aí, você faz em escala bonitinho, tá? E aqui no eixo Y, eu vou colocar o 4, positivo. Aí, eu preciso lembrar, putz, é grau ímpar, porque aqui é grau 3, e o meu A é maior que zero também. Por quê? Porque nenhum X aqui é negativo. Então, ele começa subindo e termina também subindo. Tá? E aí você consegue fazer o esboço do seu gráfico, que fica mais ou menos assim. Então, essa linha aqui que começa para baixo do menos 2, a gente fala que ela é infinita nesse sentido, tá? E aqui também, essa parte que vai para cima do 2, ela é infinita. Só que eles não vão mais cruzar nem o eixo X e nem o eixo Y. Porque toda vez que cruzar com o eixo X, é porque você tem uma raiz. E nesse caso, você já achou as 3 raízes possíveis. E toda vez que cruza no eixo Y, é seu termo independente, que só pode ser um número.
Tá? Então, por isso que o gráfico desse polinômio, ele nunca vai voltar, vai para baixo de novo, vai cruzar o eixo x nem o eixo y. Tá? Porque pela estrutura dele, todos os valores possíveis para cruzar com o eixo x e eixo y, você já fez, você já identificou. Tá bom? Dúvida, gente? Que não. Então, vamos para o terceiro exemplo. Então, eu tenho outro exemplo. Preciso determinar, então, as raízes e meu termo dependente. Então, vamos pegar lá a nossa função e vamos fazer as continhas para determinar quem são as nossas raízes. Então, já está na forma fatorada. Qual que vai ser o valor da primeira raiz, por gentileza? Menos 2. Isso, vai que a primeira raiz está fácil, hein? Qual que vai ser o valor da segunda raiz? 0. Isso, 0. Por quê? Esse x está sozinho. Se ele está sozinho, ninguém está acompanhando ele, eu posso considerar então que a outra raiz é 0. Porque que eu poderia colocar x mais 0, ou x menos 0. Lembrando que o 0 é neutro, então ele não precisa nem de sinal de positivo nem de negativo. E quem que vai ser a minha terceira raiz? 1. Tá certo. Então, hora que eu olho para essa estrutura aqui, o que você tem que pensar? Quando a gente quer determinar a raiz, é como se eu fizesse o que eu tenho entre parênteses igual a 0. Por exemplo, x mais 2 igual a 0. Então, o x é igual a menos 2. Tá vendo? Ele dá o valor certinho da raiz para mim. Então, esse camarada aqui, quando eu coloco igual a 0, o que eu posso fazer? Para isolar o x, eu pego esse x aqui e faço o inverso dele. Então, esse aqui está menos x, eu vou fazer mais x dos dois lados. Desse lado ele vai sumir e desse vai ficar o x aqui. Que é aquele negócio que vocês falam, passa esse x para o outro lado. Mas lembra que nada passa na matemática, beleza? Então, eu sei que o valor da minha terceira raiz vai ser 1. Então, toma cuidado quando ele tiver invertido essa estrutura, ele não começar com um x, para você determinar essa raiz certinha, tá? Para não ter erro, tá bom? E aí, feito isso, preciso determinar o termo dependente, que vai ser meu produto. Tem um 0 aqui, eu já sei que meu produto é 0, tá bom? Não preciso nem sofrer em fazer conta, nem nada do tipo. Se uma raiz é 0, o meu produto já vai ser 0 também, tá? Então, meu termo dependente é 0. Faço o eixo y, faço o eixo x. Então, ó, aqui no eixo x, eu vou colocar o número menos 2, que é meu R1. Aí, eu vou fazer aqui o no 0, que é meu R2. E vou fazer aqui no 1, por exemplo, que é meu R3, que é minha terceira raiz. E o meu termo dependente também é 0. Então, o meu gráfico vai passar obrigatoriamente pela origem. Sempre que uma raiz for 0, o seu gráfico passa pela origem do sistema. Tá? Então, ele sempre vai passar onde o x e o y se encontram. Aí, o que acontece agora? Agora, eu sei que o meu A é menor que 0. Por quê? Porque você tem um x negativo. A partir do momento que eu tenho um x negativo aqui, o que isso interfere? Se eu fosse fazer a multiplicação, que fosse fazer a distributiva tudo bonitinho, esse x aqui ia ficar negativo. Então, eu já sei que agora o meu A é menor que 0, tá? Então, ele é ímpar, você tá lá dançando, beleza? Mas como esse A é menor que 0, começa descendo e termina descendo. Então, o meu gráfico ficaria mais ou menos desse jeito. Se você não se atenta para essa informação, você faz ao contrário. Você faria ele subindo, desce, sobe, vai embora. Por quê? Porque você não se atentou para essa informação que o seu A é menor que 0. Tá bom? Porque você esqueceu desse x negativo. Tá? Então, aí você teria errado totalmente a construção do seu gráfico. Tá bom? Beleza? Beleza, senhora. Então, ó, se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam, tá? Porque eu sou uma pessoa ligada no 220. Então, vamos lá. Aqui eu tenho outros exemplos para vocês. Então, se eu perguntasse para vocês, ó, eu quero que vocês olhem o gráfico, tá na linha verde, o primeiro gráfico nosso. Vocês acham que é de que grau esse gráfico? Essa função, desculpa. Qual que é o grau dessa função, desse primeiro? Eu diria que é grau ímpar. É grau ímpar. Quantas vezes a sua linha cruza com o eixo X? 3. Aonde? No menos 1, 2 e 3. Aqui é o eixo X. Ele não está cruzando aqui no 0 também? Sim.
Sim, então ele está cruzando 4 vezes. Então, significa que o grau desse primeiro polinômio aqui é grau 4. Beleza? Por quê? Porque ele está passando 4 vezes no meu eixo x. Tá? Então, ele é a mesma coisa que essa, ó. Ela era grau 3 e passava uma vez aqui no zero. Tá? Então, esse zero aqui, que eu tenho aqui na origem, só significa que eu tenho uma raiz igual a zero e que o meu termo independente também vai ser zero. Mas é uma função de grau 4. Esse A, vocês acham que é positivo ou negativo, do jeito que a função está desenhada? Positivo. Isso, perfeito, é positivo, tá? Então, só para vocês saberem, a forma fatorada dessa função é essa que está aqui embaixo. Então, ó, x vezes, esse x está sozinho por causa desse zero que eu tenho aqui. Mas ele pode estar em qualquer lugar da multiplicação, tá? Porque na multiplicação não importa a ordem, lembra disso. Então, ó, x mais 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Então, tá vendo? É x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz, assim sucessivamente. Se você fizer a distributiva dessa conta aqui, tudo certinho, essa aqui, ó, é a forma geral dela. Então, pode ser que seja dado para vocês desta forma que está embaixo e peça para você identificar qual é o gráfico. Ou ele te dá o gráfico e te pergunta qual desses daqui qual dessas funções representa o seu gráfico, tá bom? Então, se fosse dessa maneira que eu estou falando, o cara te deu a forma geral e quer o gráfico, aí, para você achar as raízes, lembra que é um outro processo. Você vai ter que fazer redução de grau. Então, você vai ter que fazer o quê? Teorema das raízes racionais. Primeiro passo. Você vai precisar encontrar uma raiz. Então, você pega esse 6 aqui e pensa em todos os múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 6, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Escolhe um desses números, se substitui no x para ver se dá certo, se dá igual a zero. Deu igual a zero, você achou uma raiz. Acha a raiz, aí você vai dividir esse polinômio por x menos a raiz. Então, por exemplo, 1 eu sei que é raiz. Então, eu vou fazer tudo isso dividido por x menos 1. Aí você pode fazer, esse daí já é o teorema do resto, tá vendo? Eu já estou indo para outro teorema, ó. Aí você pode fazer ou pela divisão do método da chave de polinômios, ou você faz pelo dispositivo Briot-Ruffini. Aí você vai conseguir reduzir o seu grau. Então, aí você já achou uma raiz e reduziu para grau 3. Aí você vai fazer de novo todo o processo para reduzir para grau 2. Reduziu para grau 2, aí você pode resolver por Bhaskara. Tá? Então, se for dado dessa maneira para vocês, vocês têm todo esse processo para fazer. Agora, o cara te deu o gráfico e falou assim para você, ó. Aí ele te deu, sei lá, 4 funções e falou qual dessas 4 funções representa esse gráfico. Aí é mais fácil. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, esse menos 1 e vai colocar no lugar do x. Zerou? Putz, eu já sei que menos 1 é a raiz. Você vai pegar esse 0 e colocar no lugar do x. Zerou? É a outra raiz. Pega o 2, coloca no... Tá vendo? Você vai fazer 4 contas. Tá? Se der certo para todos os números, você achou a função. Ah, deu certo para 3, mas não deu certo para 1. Então, já não é essa função aí. Tá? Então, tem essas duas maneiras que pode ser dado para vocês. Tá bom? Deu para entender mais ou menos, gente? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode Não falar. entendi muito bem. Como que você deduziu que era de 4º grau observando o gráfico? Eu deduzo porque eu olho sempre para o eixo X. Eu verifico em quantos pontos o meu gráfico intercepta ou cruza com o eixo X. Então, aqui, se eu contar quantos pontos ele está cruzando com o eixo X, ele está cruzando em 4. Então, no menos 1, no 0, no 2 e no 3. Por isso é grau 4. Tá bom? Entendi. Beleza. Ó, vamos fazer um teste, então. Essa laranja aqui, ó, vocês acham que é que grau? 4. 4. Perfeito, é grau 4. Essa azul é que grau? 3. Aê, gente, perfeito. Agora, vamos lá. Se eu pedisse para vocês, aí eu vou pedir uma coisa fácil, hein? A forma azul é 3? fatora... Oi, desculpa. Azul é 3? Azul é grau Mas não 3. passa ali embaixo? Menos Mas 10? aqui embaixo é eixo X ou eixo Y? Ah, tá. Tá bom? Então, o grau sempre você vai olhar para o eixo X. Tá? Então, aqui passa em 3 pontos no eixo X, tá? Essa laranja, gente, se eu pedisse para vocês a forma fatorada,
que é essa forma que está aqui embaixo, ó. É que nem esse verdinho aqui, tá? A forma fatorada dessa função. Dá para vocês responderem isso para mim na lata. Como que ela ficaria? X vezes x mais 1 Vezes, vezes x menos 2 vezes, vezes x menos 7 terços. isso, x menos 7 terços, perfeito. Então, ó, 7 terços, só lembrando, se fosse 6 dividido por 3, dava 2. Então, 7 terços é maior que 2. Então, ele é 2, ele, se não me engano, é 2,3333 infinito, é uma dízima, tá? Então, ele fica para frente do 2. Então, a Jennifer respondeu para a gente como que ele fica na sua forma fatorada, tá certo? Tá? Só que o gráfico, se vocês separarem, ele vai ter o seu A menor que zero. Por quê? Porque ele começa subindo e termina subindo. Ele está para baixo, ele está apontando minhas linhas para baixo. Então, esse primeiro x, eu vou colocar ele negativo. Professor, e se eu quiser pôr ele positivo e colocar o negativo no segundo? Não tem problema, é a mesma coisa. Ah, não, eu quero deixar esses dois positivos e colocar negativo no terceiro, não tem problema. Um deles vai ter que ser negativo, tá bom? E esses 7 terços daqui, eu posso tirar desse 3x menos 7, tá? Então, aqui é um exemplo de como que ele pode estar. Ou ele colocaria x menos 7 terços. É praticamente a mesma coisa, tá? São só maneiras diferentes de representar. Beleza, gente? Beleza, Sora. Tá bom. Esse aqui, quando eu fui fazer Olha que esquisito. Quando eu fui fazer para determinar, porque esses daqui eu inventei, tá bom? Esses 3 que vocês estão vendo eu inventei. Os outros eu peguei do caderno do aluno. Quando eu fui inventar esses 3, eu queria pôr para vocês como que fica essa forma geral também. Aí, o que eu fiz primeiro? Como eu sou uma pessoa, né, que eu gosto de simplificar minha vida, como eu conheci as raízes, eu abri uma planilha do Excel e eu coloquei fórmulas na planilha do Excel. Então, eu fiz na planilha do Excel para calcular sozinho S1, S2, S3 do produto. Porque como ela é de equação de quarto grau, lembra que eu faço 4 contas, S1, S2, S3 e o P. E aí eu coloquei uma fórmula no Excel que ela conseguia calcular isso para mim direto. E aí, quando eu fui jogar isso daí no meu Google Drive, no meu GeoGebra, ele estava dando os mesmos pontos para X, só que a curva dele não batia. Tá? Então, eu joguei essa de cima aqui, que deu esse laranja lindo e maravilhoso, e quando eu joguei uma outra que eu fiz, ela cruzava nos mesmos pontos para X, mas a curva ficava um pouco diferente. Falei, gente, tem coisa errada. Aí eu peguei uma folha e fiz a distributiva, fui multiplicando esse daqui até ficar nessa que tem aqui embaixo, linda e maravilhosa. E aí ficou perfeito. Então, qual que era a diferença do que eu estava fazendo? Como eu estava trabalhando com 7 terços, eu tive frações aqui, tá? Então, eu fiquei menos x à quarta mais 10x ao cubo dividido por 3, tá? Então, eu fiquei com esses termos aqui, ó, todos divididos por 3, que é a mesma coisa. Tá? Então, são funções semelhantes, são funções simétricas, que representam a mesma coisa. Tem os mesmos valores para x, tem o mesmo termo dependente, tudo igualzinho. E aí eu lembrei que seria como se eu estivesse fazendo pelo teorema das raízes racionais e tudo mais. Então, é uma maneira aí de vocês praticarem. Eu aconselho, eu lanço esse desafio para vocês, você já sabe a resposta. Então, por exemplo, se eu te der esse x à quarta aqui, ó, essa que está em verde, eu te dou esse segundo, que é o termo geral. Você precisa achar as raízes. Então, volta lá para aquela aula que a gente fez, que é a redução do grau de polinômio, e tenta resolver isso daqui achando x1, 2, 3 e 4. E você vai ver que, e como você já sabe as respostas, fica mais fácil para você conseguir se orientar. E a mesma coisa para essa, só que essa vai ser um pouco mais difícil para vocês fazerem, mas também dá para fazer. São perguntas desse tipo que caem, por exemplo, em questões de segunda fase de vestibular, aqueles lá que, né, mais punk, de faculdade pública, tá, federal. Então, é esse tipo de exercício que vai cair. Então, vale a pena praticar, tá bom? Esse terceiro aqui, ó, vocês já falaram para mim que é um polinômio de grau 3, porque eu tenho 3 termos interceptando o eixo x. Agora, eu quero que vocês me falem como que fica a forma fatorada dele. Então, ó, ele é ímpar,
começa subindo e termina subindo. Então, aqui vocês acham que o A é positivo ou negativo? E aí? Vocês estão comigo? Só dá um ok aí, que eu, se não entendeu, eu explico de novo. A gente está com você. Muito obrigada. Então, ó, lembra, como que eu determino se eu tenho um X negativo ou se eu não tenho nenhum X negativo? Nesse caso aqui, começa subindo e termina subindo, eu não tenho X negativo. Nesse caso aqui, que ele começa subindo e termina descendo, como os dois estão, pensa assim, ó, os dois estão viradinhos para baixo, eu tinha um A negativo, tá? Por isso que eu coloquei um negativo para o X. Esse aqui, que estava os dois para cima, eu não tinha A negativo, então fica tudo positivo. E esse aqui, que está desse jeito, eu também não tenho o A negativo, tá? Então, todos os X que eu tenho aqui são positivos. Agora, se ele fosse assim, ó, começa aqui, passa pelo menos 10, vem para esse, ó, eu já fiz errado. O que eu tô errando, hein? Eu tenho que inverter. Tá vendo? Confunde meu cérebro. Vai, vamos lá. Vem para cá, passa pelo menos 5, vai pro 2, o 1, nem dá para fazer, porque ele é grau 3. Mas se isso daqui fosse invertido, ele tivesse começando descendo e terminar descendo, significa que um x meu ia ser negativo, tá? Então, ó, vamos para a forma fatorada dele, que esse eu sei que vocês conseguem fazer. Então, vai ficar o primeiro, x menos quanto? Menos 1. Vezes x menos... Dois. Isso, vezes x menos... 5. Perfeito. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer. Se ela tiver na sua forma geral, que é essa aqui de baixo, quanto vai ser o valor do meu termo independente? Qual vai ser o valor do meu termo independente? E aí? 10? Só que positivo ou negativo? Eu acho que positivo, porque na fórmula, ele, como é ímpar, ele não é negativo na fórmula. Quando você coloca dentro da fórmula, tem que trocar o sinal, não é? Isso, aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. O termo esse é 0, né? Então, peraí que eu vou voltar para o outro. Ó o processo, hein? Beleza. Esse aqui, ó, o termo independente, não é 4? E você não fez no Y também, no número 4? Então, o termo independente, o valor dele já é a resposta de quem está sozinho lá. Então, voltando aqui, o meu termo independente vai ser quanto? Menos 10. Isso, menos 10, tá? Então, ó, a forma fatorada que vocês me falaram, e aqui tá ele na sua forma geral. Então, tá vendo? Ó, fica menos 10 mesmo, tá bom? Então, meu termo independente aqui é menos 10, tá? Então, quando eu vou fazer o meu gráfico, eu não vou inverter o sinal. Você vai inverter o sinal quando você vai fazer a conta do produto das raízes, tá? E nesse caso, você vai inverter o sinal porque ele é um polinômio de grau ímpar. Se fosse um polinômio de grau par, você não invertia, tá bom? Beleza até aí, gente? Ó, então vamos lá. Passo a passo. Então, primeiro, você precisa determinar as raízes da sua função. Segundo, determina o termo independente. Não precisa ser nessa ordem, tá? Identifica qual que é o grau da função, mas geralmente quando você determina as raízes, você já identifica o grau, tá? Então, aqui não é só você identificar mesmo. Olhou lá, eu encontrei 3 raízes, é terceiro grau, tá bom? Aí você identifica esse coeficiente do primeiro termo, que é o termo de maior, o coeficiente do termo de maior grau, se ele é positivo ou negativo, para você ver como que fica a sua linha, se ela começa para cima, para baixo, esse tipo de coisa. E com essas informações consegue fazer o esboço. Então, o que vocês precisam se lembrar? De como que é a forma fatorada, das relações de Girardi, que são aquelas de soma e produto. Se eu der para você a equação e te pedir o esboço, você vai precisar lembrar, se for uma de terceiro ou quarto grau, um grau maior que 2, teorema das raízes racionais, teorema do resto e divisão de polinômios. Que isso tudo aqui é para reduzir o grau do meu polinômio para achar os valores das raízes, tá? Então, esse é o passo a passo que eu preciso. Certo? Deixa eu fechar minha apresentação.
e voltar para vocês. Voltei. Acho que eu voltei. Então, gente, esse é todo o processo que a gente precisa para conseguir fazer o desenho do gráfico de uma função polinomial. É claro que a minha pessoa não vai dificultar a vida de vocês. Então, se eu fosse dar uma atividade, eu colocaria para vocês sempre na forma fatorada, porque já fica mais fácil para identificar as raízes. E se eu te desse o gráfico e te pedisse quais das funções são, é fácil só substituir os valores do x e ver se dá certo. O inverso eu não vou pedir. Por quê? Porque isso eu já fiz com vocês lá na redução de grau de polinômio, tá? Então, não vou tirar sangue de vocês nesse momento. É para vocês terem uma ideia de como que fica a função polinomial. Então, função, por exemplo, de primeiro grau é uma reta, de segundo grau é uma parábola, e a de terceiro grau, e a de quarto, quinto, sexto, e assim vai. Então, lembra que são sempre essas linhas, essas curvinhas que a gente tem, tá? O grau da minha função é quantas vezes ele cruza meu eixo x, então você tem lá, tá? A sua representação na linha. Só que isso não é regra, tá? Existem funções de terceiro grau que só tem 2 raízes, tá bom? Então, é o máximo. Por exemplo, uma função de terceiro grau nunca vai ter 4 raízes. Ela vai ter no máximo 3, tá bom? Mas a gente está trabalhando com funções mais simples, vamos dizer assim. E num vestibular, no Enem, vocês vão encontrar desse tipo também. Vocês não vão encontrar nada muito mais complicado. O máximo é alguém entrar com números complexos também. Uma das raízes é um número complexo, mas também não é tão difícil, tá?